Em 20 de outubro de 1909, em East Ridge, no Tennessee, bem na fronteira com a Geórgia, uma equipe de agentes do FBI se posicionou ao longo de uma estrada. A missão deles era interceptar um caminhão carregado de mercadorias perigosas. Quando o caminhão cruzou a fronteira, eles pararam o veículo suspeito sem hesitação e confiscaram toda a carga. 60 barris de xarope de Coca-Cola. O conteúdo estava adulterado com uma substância viciante e prejudicial, a cafeína. 100 anos depois, o mundo está bem diferente. Starbucks, Monster, Red Bull e até pílulas de cafeína são consumidos regularmente por pelo menos 80% da população mundial. Você provavelmente tem cafeína no sangue neste exato momento e talvez até esteja assistindo a este vídeo por não conseguir dormir. Um cientista chegou a chamar nosso consumo de cafeína de um dos maiores experimentos não supervisionados já realizados na humanidade. A droga mais consumida do mundo é, na verdade, o café. Para muitas pessoas, uma xícara de café é parte essencial da rotina, especialmente na hora de estudar ou trabalhar, sendo o principal motivador para continuar trabalhando. A cafeína é uma substância curiosa. Plantas utilizam cafeína para se proteger de predadores. Ela está presente em grãos de café, cacau e folhas de chá. Em sua forma pura, é um pó branco, amargo e levemente adstringente. Uma pitada já é suficiente para te despertar de manhã. 1/4 de colher de chá te faz suar frio e pode provocar ansiedade. E uma colher cheia pode ser fatal. Mas o consumo moderado de café pode até ser benéfico para a saúde, reduzindo os riscos de doenças como câncer, diabetes, Parkinson e demência. O fascínio pela cafeína não é de hoje. Na Europa medieval, por exemplo, as pessoas bebiam cerveja até no café da manhã, pois a água muitas vezes não era segura para beber. Não era a bebida alcoólica que conhecemos hoje, mas uma versão mais fraca, e era amplamente consumida por pessoas de todas as idades. Quando o café chegou ao continente no século XVI, ele rapidamente conquistou um público fiel que viu na bebida uma forma de aumentar a produtividade e a disposição. O café trazia uma nova experiência, já que, ao contrário da cerveja, ele dava uma sensação de alerta e energia. Em 1700, Londres já contava com 3.000 cafeterias, onde o comércio, a literatura, a ciência e a filosofia floresciam. Esses locais se tornaram pontos de encontro para pensadores, intelectuais e artistas que buscavam um lugar para discutir ideias e se inspirar. Alguns historiadores acreditam que a era do Iluminismo e a Revolução Industrial não teriam ocorrido da mesma forma sem o café. Entretanto, o café era um assunto polêmico. O rei Charles II da Inglaterra temia que o povo tramasse contra ele nas cafeterias e chegou a bani-las. Mas o protesto foi tão grande que ele voltou atrás poucos dias depois. Ele via esses estabelecimentos como focos de ideias revolucionárias e de oposição ao governo. Mesmo quando os governantes tentavam proibir o café, como fez Frederico o Grande, a proibição nunca era eficaz por muito tempo. Frederico chegou a contratar espiões, conhecidos como farejadores de café, para localizar pessoas que torravam café em suas casas ilegalmente. No final, a cafeína se estabeleceu como a substância estimulante preferida da sociedade. A Coca-Cola, hoje a maior fabricante de bebidas do mundo, foi inventada por um farmacêutico chamado John Pemberton e, no início, era vendida como remédio. Diziam que curava dores de cabeça, histeria e até melancolia. Mas o efeito mais evidente era o de manter as pessoas alertas, pois a bebida continha cocaína e cafeína. Com o tempo, a cocaína foi removida da fórmula, mas a cafeína permaneceu, e em grande quantidade. A Coca-Cola então se popularizou como uma bebida estimulante ideal para dar energia e disposição, e se tornou um fenômeno global. O maior opositor da cafeína foi Harvey Wiley, diretor do Bureau de Química dos Estados Unidos, que é o predecessor da atual FDA, a Anvisa dos Estados Unidos.
Wiley acreditava que a cafeína era viciante e prejudicial e ordenou que o FBI confiscasse carregamentos de Coca-Cola. Ele acreditava que a cafeína era tão perigosa quanto drogas pesadas e que seu uso desenfreado colocava a população em risco. O caso se tornou tão grande que todos nos Estados Unidos acompanharam o julgamento entre o governo e a Coca-Cola. Após testemunhos de médicos, cientistas e consumidores, a Coca-Cola venceu, mas acabou reduzindo a quantidade de cafeína na sua fórmula. O julgamento tornou-se um marco na história das regulamentações alimentares nos Estados Unidos. Hoje, mais de 100 anos depois, a cafeína está presente em praticamente todos os cantos da sociedade moderna. De bebidas energéticas a refrigerantes e até suplementos para atividades físicas, a substância se tornou um pilar da indústria bilionária de bebidas e alimentos processados. Nos Estados Unidos, o café preto e os refrigerantes tomaram conta primeiro, mas logo vieram os cafés adoçados e cremosos da Starbucks nos anos 90. E hoje temos as bebidas energéticas que levam o nível de cafeína e açúcar a novos extremos. Para a maioria dos consumidores, a cafeína é segura quando consumida em doses moderadas, mas tem seus efeitos colaterais. Ela pode interferir no sono, levando as pessoas a entrarem em um ciclo de dependência sutil, além de contribuir para o consumo excessivo de açúcar, já que muitas bebidas cafeinadas são altamente açucaradas. Para algumas pessoas, mesmo uma pequena quantidade de cafeína já é suficiente para causar ansiedade e acelerar o coração, o que pode trazer desconforto e complicações para quem possui sensibilidade. As empresas defendem que a cafeína aprimora o sabor, mas na realidade, ela é usada para criar uma leve dependência no consumidor. Esse ciclo de vício suave permite que grandes corporações como Coca-Cola, Pepsi e fabricantes de energéticos façam fortuna com um produto altamente viciante e amplamente consumido. Mesmo com o crescimento de estudos sobre os efeitos prejudiciais da cafeína em jovens e crianças, a publicidade direcionada para esses grupos continua forte. Hoje, a cafeína é a droga dos tempos modernos, que promete produtividade e energia, mas que para muitos tem um custo alto na qualidade do sono e no bem-estar geral. Além de prejudicar o sono, a cafeína bloqueia a absorção da adenosina, um neurotransmissor que nos diz quando estamos cansados. Com cafeína no sistema, o corpo não recebe essa mensagem e você continua se sentindo acordado, mesmo quando deveria descansar. O corpo quer repousar, mas a mente ainda sente uma sensação de vigília. 5 horas depois de uma xícara de café, metade da cafeína ainda permanece em seu corpo. Após 12 horas, 1/4 da dose ainda está no sistema. Isso significa que se você tomar um café com leite às 2 da tarde, ainda terá cafeína equivalente a meia lata de Red Bull no organismo às 2 da manhã. Para muitas pessoas, a solução para o cansaço da manhã é outra xícara de café, criando um ciclo que se repete dia após dia. Essa rotina de consumo cria uma dependência que, embora leve, é difícil de abandonar. Os sintomas de abstinência de cafeína podem incluir dores de cabeça, cansaço, mudanças de humor e dificuldade de concentração, e podem durar de 5 a 7 dias. Em alguns casos, o consumo excessivo pode até levar a uma fadiga crônica, já que com o tempo, para obter o mesmo efeito despertador, é preciso consumir cada vez mais cafeína. Com o crescimento da demanda, a cafeína se transformou em um componente essencial da cultura do consumo, mas com isso vieram também os efeitos colaterais. Enquanto ela impulsionou uma sociedade de bebedores moderados de café em uma sociedade cada vez mais ávida por produtividade, empresas gigantes usam a dependência sutil para tornar o açúcar líquido ainda mais atraente. Essas corporações disfarçam, minimizam e fazem lobby para que seu produto seja cada vez mais aceito e consumido, mesmo que isso possa prejudicar a saúde de jovens e crianças.
Hoje, a cafeína é a droga do nosso tempo. É o estimulante perfeito para uma era que valoriza a produtividade rápida e intensa. Mas, ao mesmo tempo, é uma era em que muitos encontram dificuldades crescentes para relaxar e acalmar a mente. Na sociedade moderna, muitas pessoas se encontram presas nesse ciclo onde a produtividade e a eficiência são valorizadas acima de tudo, e a cafeína serve como um pilar dessa mentalidade. Mas o custo é alto, pois à medida que as pessoas recorrem cada vez mais a substâncias como a cafeína para manter o ritmo, elas sacrificam algo essencial: a capacidade de descansar e rejuvenescer de forma natural. A cafeína nos faz acreditar que o descanso pode ser deixado para depois, nos dá a ilusão de que a energia pode ser mantida apenas com mais uma xícara ou outra bebida. Ela se tornou uma aliada para dias intensos, mas não resolve o cansaço profundo que o corpo acumula ao longo do tempo. Ignorar os sinais do corpo e depender da cafeína pode levar a uma série de problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais, pois a verdadeira energia vem de um equilíbrio entre períodos de atividade e descanso. Na busca incessante por produtividade e desempenho, a sociedade atual, muitas vezes, esquece que o descanso é essencial para a saúde e a longevidade. Agora que você já sabe como as indústrias exploram o vício, prepare-se para conhecer os segredos sombrios por trás de marcas que você nem imagina. Descubra como Hitler acabou se tornando o garoto propaganda da Fanta durante o regime nazista e por que a Hugo Boss se envolveu com o nazismo, criando os icônicos uniformes que marcaram o exército alemão. Clique para assistir e entenda o que levou essa grife de luxo a vestir um dos exércitos mais temidos da história.